a palavra de Deus? Vamos receber o melhor de Deus nesta manhã, que é a palavra. Diga assim, ó, no seu lugar, diga assim: a palavra de Deus é o melhor. Eu recebo o melhor da parte de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, o tema desta manhã, bendita e abençoada. Você que é um eleito, escolhido, predestinado, chamado, separado desde antes da fundação do mundo, Deus tem um recado para a tua vida. Com o tema de hoje, a verdade no mundo de mentiras. Muito propício, né? É um tema muito propício, muito apropriado para o momento em que nós vivemos como nação. A verdade no mundo de mentiras. Palavra de Deus para orarmos, João 18:37, a Bíblia diz assim: então disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. E para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aqueles que estão ouvindo a voz de Deus digam amém. Amém. Você é da verdade, meu irmão. Você pode ouvir a palavra de Deus. É uma chave, né, que o Senhor Jesus Cristo deixou aqui nessa passagem. Ele disse: todo aquele que é da verdade. Então existem aqueles que não são da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a voz de Deus. Que esta palavra abençoe os corações. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós nos aquietamos, ó Pai, aos teus pés, diante do teu altar, Senhor, na tua casa. Mais uma vez, Senhor, nós levamos agora os nossos pensamentos cativos a Deus. Nós ativamos a nossa mente, que é a mente de Cristo, ó Pai, para receber a tua palavra, a tua direção, as tuas orientações, Senhor, porque nós precisamos delas. Precisamos da direção de Deus para caminhar nessa terra. Nós precisamos, ó Pai, da direção de Deus para decidir, ó Pai, para dar andamento, Senhor, à nossa vida nessa terra. Sem a sua direção, ó Pai, nós certamente falharemos, mas debaixo da tua palavra, debaixo da tua direção, nós seremos bem-sucedidos. Como diz a Bíblia Sagrada, o meu povo tem sido destruído porque lhes falta conhecimento, falta sabedoria, falta direção. Obrigado, Senhor, porque neste ministério, do qual nós fazemos parte no Brasil e no mundo, nós, ó Pai, recebemos conhecimento. E por isso, Senhor, nós não seremos destruídos, ainda que vivamos no mundo mau, no mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Nós seremos bem-sucedidos. Eu declaro isso no nome de Jesus e recebo da tua vida, meu irmão. Este final de ano vai ser maravilhoso. Esse final de ano vai ser tremendo. Ainda há coisas que Deus quer fazer e Ele fará em nossas vidas. E nós vamos ver. E nós vamos testemunhar. Nós vamos compartilhar para a honra e glória do nosso Deus. E a igreja que concorda com esta oração, diga amém. Diga glória a Deus. Diga nesta hora: Deus seja louvado. Deus seja glorificado sempre aqui. Aleluia. Obrigado, Bispo Alessandra, minha esposa querida. Então, coloca ali para mim, diaconisa, o tema, né, desta manhã bendita: a verdade no mundo de mentiras. Então, o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, né? Ele quer falar a sua mente, irmão. Deus quer falar no teu coração. Como disse o nosso diácono aqui, se Deus te trouxe aqui, Deus tem um propósito para a sua vida. Amém. E você sabe que
Viver, amado, alicerçado na verdade, num mundo de mentiras, não é fácil. Veja você o momento que estamos vivendo no nosso país. É inacreditável as coisas que estão acontecendo, né? Eu tenho comentado aqui, e falo isso como uma liderança, falo isso como um cidadão, que o único descanso que nós temos diante de tudo que nós estamos vendo, que realmente representa um mundo de mentiras, é saber que o nosso Deus é o nosso verdadeiro governante. Saber, amado, que o nosso governo não é desta terra. Saber que o nosso destino, né, a nossa vida não está nas mãos de homem e governo algum desta terra. Está nas mãos do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Esta é a garantia que nós temos, amado. É isso que tem que dar paz ao nosso coração, porque nós vivemos a verdade no mundo de mentiras. No mundo de mentiras. De pessoas mentirosas, pessoas que se habituaram a mentir. E diz ali, de novo, João 37, parte B do versículo, diz o que ali, né? Todo aquele que é da verdade, e aqueles que são, digam amém. Amém. Diga assim mais uma vez, amado, eu sou da verdade. Diga assim, eu sou de Deus. Então, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, disse Jesus. Então, glórias a Deus, amado, que você pode ouvir a voz de Deus, que você pode compreender. Não é ouvir de forma humana, lógica, racional, mas é um ouvido de ovelha, onde você ouve a voz de Deus e ela tem um sentido espiritual para a tua vida. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai sair maior deste culto, você vai sair renovado, você vai sair fortalecido. Sabe por quê? Porque você é uma ovelha. Você faz parte do povo da verdade. Você pode ouvir a voz de Deus. Não é escutar, né? Não é um barulho, um som, uma voz qualquer. Você consegue ouvir a voz de Deus. Isso é maravilhoso, amado. Então, eu quero mais uma vez reforçar isso. Igreja amada, você que é abençoado, predestinado, escolhido, eleito, você que faz parte de um povo santo nessa terra. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. A Bíblia deixa claro, amado, de que lado nós estamos, de que lado você está. E quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, para as situações que nós estamos presenciando no nosso dia a dia, amada, essa palavra tem tudo a ver. Como, amada, é desafiador, está escrito, Beto, desafiador você ser alguém da verdade num mundo mentiroso. É só você pensar aí no teu trabalho, né? Na vizinhança, nas famílias. Avalie, amado, como as pessoas estão habituadas a mentir, a falar mentiras, a distorcer a verdade, né? Elas estão habituadas a mentir ou dizer aquilo que lhes convém, conforme é necessário. Tinha um membro da igreja que ele falava assim, né? No passado, longínquo. Não, mentirinha, Jesusinho perdoa a mentirinha. Mas não é questão disso, a questão é que Jesus não tem parte com a mentira. Não existe mentira pequena, mentira grande. Não tem justificativa nenhuma, amado, para nós mentirmos por algo. Você não precisa. Diga assim, eu não preciso. Eu não preciso mentir. Você não precisa mentir. Tá? E como igreja, meu irmão, o que nós já passaram pessoas, né? Em especial, por vezes, infelizmente, né? Pessoas que às vezes procuram apoio na igreja, e a igreja está aberta para apoiar qualquer um que entrar por essas portas. Diga glórias a Deus. E você que faz parte dessa igreja sabe o quanto amorosa essa igreja é, o quanto generosa essa igreja é. Mas o que eu já ouvi de mentira
mentira, Val, você não tem noção. A pessoa, ela vem no culto, aí daqui a pouco ela, olha, seu bispo, seu pastor, eu na verdade eu estou precisando tirar minha carteira de trabalho, se o senhor conseguisse ali uns R$ 25 mais ou menos, uns R$ 50, é só para eu tirar minha carteira de trabalho. Aí eu falei, não, a igreja vai avaliar, né? Aí daqui a pouco o irmão, olha, o senhor conseguiu aqueles R$ 25. Aí um dia eu cheguei, vim de casa, vim aqui, encontrei a família aqui, né, o abençoado aqui, né? Aí depois a gente descobriu, era dependente químico, né? Você sabe que todo dependente químico, quando ele quer um dinheiro para quê? Drogas, quer comprar drogas, ele precisa comprar drogas. Ele está preso pelo diabo, né? Nessa situação. E aí quando eu peguei o dinheiro e fui dar para ele, eu olhei nos olhos dele e falei assim, olha, em nome de Jesus, eu creio que você vai tirar essa carteira profissional e esse emprego que você falou que já está pronto, você vai entrar nele e eu quero aqui aguardar você para te contar esse testemunho. Eu vi na hora que ele tremeu, que ele deve ter pensado, meu Deus, e agora? O homem quer que eu volte aqui para contar o testemunho, porque ele queria o dinheiro para tirar a carteira de trabalho para ele, para se empregar no emprego que ela pronta. Eu falei, maravilha, meu irmão. Então, só porque eu estou contando isso aqui, meus amados, essa é uma das histórias, tá? Você vê que eu vou contar milhares aqui, né? Porque as pessoas estão habituadas a mentir. Pelo que elas querem, elas estão dispostas a mentir. E eu queria te dizer uma coisa que diz Filipenses 2,15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, meu irmão, você que é da verdade, resplandeceis como luzeiro no mundo. Há um mundo de trevas, amado, acostumado a mentir, acostumado com a mentira, achando que Jesusinho perdoa a mentirinha. Jesusinho, amado, não tem nada a ver com mentira. E o crente precisa entender isso, né? Eu acho que tinha que ser uma coisa tão óbvia na cabeça de um cristão, né? De verdade, né? Que hoje tem muita gente convencida dentro das igrejas. Elas estão convencidas de que a igreja é um bom lugar, né? E a igreja é um bom lugar. A igreja é maravilhosa, mano. A igreja é maravilhosa. A igreja é o melhor lugar que você poderia escolher estar nesta manhã. Tá? Mas nós que somos cristãos, nós não podemos ter parte com a mentira. Eu queria muito, amado, como diz a palavra de Deus, que você se autoexaminasse. Eu acho que a palavra tem uma coisa maravilhosa, que ela nos ajuda a nos examinar. Porque, meu irmão, eu diria que a mentira ela é um vício. Tem pessoas viciadas em mentira, né? Tem uma expressão chamada mintomaníaco, né? Teve um agora que foi eleito, deixa eu voltar aqui a palavra, mintomaníaco. A pessoa ela é maníaca, chega a ser ela tem uma doença de mentir. E nós, amados, não temos nada a ver com isso, meu irmão. Então você se autoexamine, né? Porque você não pode mentir. Não é uma mentirinha ou uma mentirona. Você não precisa mentir. Eu diria mais, meu irmão, olha, tem uma tranquilidade que tem que estar no teu coração. Nós não precisamos mentir. Por que se mentiria? Você não precisa. E é verdade. Diga sim, não. Sim, não. Pronto. Tá? Efésios 4,25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale em cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E, meu irmão, em especial dentro da igreja, né? É triste às vezes quando você vê a pessoa mentindo, né? Você fala, meu Deus, eu fico pensando comigo, não precisa, né? Para que a pessoa está mentindo? Porque ela está inventando uma história, né? Olha, eu não sei quem tem algum familiar assim, né? Eu presenciei situações que tem familiares desse jeito. Tem pessoas que acreditam naquilo que elas falam. Elas contam tanto mentira que elas acreditam, né? Só que a mentira ela tem um problema. A mentira ela é um abismo. E a Bíblia diz que um abismo puxa o outro. Porque se eu minto hoje, amanhã eu vou ter que sustentar essa mentira. E essa mentira vira uma outra mentira, meu amigo. E todo
você incorreu numa mentira, quem nunca, né? Quem nunca? Mas ao crescermos na graça e no conhecimento de Deus, quem está crescendo todos os dias, diga amém. Amado, a gente tem que entender que a mentira não tem parte nisso. Porque a mentira, ela abre uma fissura no teu caráter. Tem um detalhe da mentira. A mentira, ela abre uma fissura. Sabe aquela represa? Imagina aquela represa que você olha, né? Todo mundo, não sei se já chegou perto, já viu, né? Ou coloca na internet aquela represa de água, assim, que é forte, aquela estrutura. Eduardo, aquela não precisa de um míssil, tá? Só precisa de uma fissura. É uma pequena fissura que vai abrindo, 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 abrindo. Então não um míssil que alguém joga ali, explode, não, tá? Um prédio que cai. Não precisa, amado, é uma pequena fissura. Quem trabalha com construção aqui, ou engenheiros que talvez nos assistam aqui, sabem disso. Prédios, hoje tem gente especializada nos prédios detectar fissuras, porque ele já sabe que aquela fissura ali pode se tornar depois um problema para aquela estrutura. Assim é a nossa vida, amado. E o livro de Efésios 4:27 deixa bem claro, diz assim: nem deis lugar ao diabo. Então, quando eu minto, quando eu me proponho a mentir, quando a mentira começa a fazer parte do meu cotidiano, tá, amado? Olha, isso aí correu com você, amado. Olha, dá o seu joelho lá no teu quarto, peça perdão. Deus é Deus de amor, Deus de misericórdia. Eu estou falando de você fazer com que isso faça parte da tua vida. Não pode, meu irmão e minha irmã. Eu quero te dizer, não pode. Porque quando a gente faz isso, lembra da fissura? A gente dá lugar ao diabo. Nós cremos, amado, nesse ministério, né? E você sabe disso, que a palavra de Deus é assim: aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Então nós temos uma convicção nessa igreja, que quando eu estou em Cristo, o inimigo não pode me tocar, não pode com a tua vida. Diga glórias a Deus. Não pode, mas ele tem que tomar vantagens. Aonde? Nas nossas fraquezas. Ele tem que tomar vantagens, amado, nos nossos erros, nos nossos pecados, nos nossos escorregos, né? As escorregadas que nós podemos dar. Por isso que a Bíblia diz assim: nem deis lugar ao diabo. Então, quando que eu dou lugar ao diabo? Amado, uma brecha que você abre quando você começa a ter contato com a mentira. Olha, amado, eu já, com 51 anos, eu já convivi com muita gente. Do meio empresarial, então, meu Deus. Tinha pessoas, eu já comentei aqui algumas vezes, né, que a pessoa mentia tanto. Quando ela falava a verdade, eu ficava impactado. Sabe quando você fica impactado assim? Eu não acredito que você está falando. Depois você vai ver a verdade, mas é que ela mentia tanto. Era tanta mentira, não acreditava em nada. Não dava para acreditar em nada. Nada do que a pessoa falava era verdade. Quando ela falava às vezes uma verdade, eu ficava impactado. Eu falei, meu Deus, não é que isso é verdade mesmo? Impactado. Tem que ser o contrário, irmão. As pessoas têm que se assustar se elas virem uma mentira nos seus lábios. Elas têm que ser o contrário. Elas têm que ver que você é uma pessoa da verdade. Você é um homem da verdade, uma mulher da verdade. E eu não estou falando aqui, meu irmão, também abrir um parênteses, né? De você ser uma pessoa inocente, tá? De falar tudo da tua vida para todo mundo. Calma lá, não é isso, tá? Não é isso. Eu estou dizendo que você não precisa mentir. Não precisa chegar, mas quanto você ganha? Uma pergunta bem discreta, né? Às vezes você ganha, mas quanto você ganha? Agora está no bico de sinuca, né? Eu minto, eu não minto? Não, você precisa falar. Fala abençoado, né? Com todo respeito, esse é um assunto pessoal, particular, e eu não me sinto confortável de compartilhar com você. Eu acho que é um assunto que não é elegante você me perguntar. Não precisa mentir. Eu falar, não vou dizer isso aí. Você vê como é que você não precisa, amado, o que eu estou tentando explicar aqui nesse início de culto é que você não precisa mentir. Amém. Quando você vê crente mentiroso, é uma vergonha. E essa pessoa está ali, ó, enlaçada, abraçada com o cambrulhão. É isso mesmo. Moisés ensinou lá, Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não se meta com mentiras, não. Você vê esse mundo, né, que nós estamos. Olha,
nossa apóstola estava comentando, realmente nós estamos, talvez, meu irmão, talvez, né? Eu digo talvez, não posso dizer com tanta certeza, né, gente? Mas eu acho que nós estamos num período onde a sociedade é a sociedade mais decadente, mais mentirosa que talvez já apareceu na história, é que nós estamos vivendo. Está sendo desafiador ser cristão nesse mundo. Não está sendo fácil, não. Né? Mas glória a Deus que Deus é a nossa força. Diga assim: Deus é a minha força. Deus é a tua capacidade. Tá? E Deus vai te dar sabedoria para você lidar com as situações, para você não precisar ser uma pessoa que tem parte com a mentira. Diz assim João 8,44: Vós sois o diabo. Olha, a exortação da palavra de Deus. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a palavra estava exortando aqui um povo, dizendo o seguinte: olha, vocês são mentirosos, vocês que não têm verdade nos lábios, vocês que gostam de enganar as pessoas, né? Vocês que sempre estão com uma mentira na boca, na mente, no coração, vocês são do diabo. Muito sentido a palavra, né? Nós lemos lá no início, a palavra de Deus diz o quê? Né? Aqueles que são da verdade ouvem a voz de Deus. Lógico, e quem não é da verdade? Quem não é da verdade é o diabo. Esse ministério entende, acredita e confronta e respalda um entendimento, né, que nós temos sobre esta terra há duas sementes: os filhos de Deus e os filhos da perdição. Os filhos da perdição, é o que a Bíblia está falando aqui, vós sois o diabo, mas glória a Deus que nós somos filhos de Deus. Diga mais uma vez, meu irmão, diga assim: eu sou um filho de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você é um filho de Deus. Diga aí: você é uma filha de Deus. Somos filhos de Deus. Mas nós não temos nada com a mentira. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: que Satanás, o inimigo, né, ele é o pai da mentira. Nosso pai é Jesus Cristo, amado. Nosso pai é Deus. Nosso pai é Jesus. Né? E desta parte do qual nós temos parte é a verdade. E você sabe que eu vejo que muita gente, né, aqui na sociedade, né, e até às vezes você vai ver na sua família, vai ver na sua vizinhança, às vezes até dentro das igrejas, as pessoas elas querem ficar de bem com as outras. E tem gente que mente. E quando a gente era mais imaturo, né, mais imaturo, acho que a palavra melhor é essa, imaturo, às vezes a gente fazia essas coisas, né, corria pequenas mentiras, para que ficar bem com os outros. Nada melhor do que a maturidade. Hoje eu quero ficar bem com Jesus. Amém. Quero ficar bem com Jesus. Eu quero que Deus me ame. Eu sei que Ele me ama. E as pessoas que são de Deus vão nos amar, mano. As pessoas que não são de Deus, paciência. Tá? Mas eu não vou mentir para agradar ninguém. Amém. Eu quero dizer aos jovens aqui, né? Deus, Tina, né? Nicolas, não minta para agradar ninguém. Você inclusive tem o direito de falar: olha, eu prefiro não emitir a minha opinião, é mais bonito. Ou se você quiser, emita a sua opinião, sim, não. Tem muita gente que está envolvida com a mentira, quer agradar os outros. Graças a Deus, já passei dessa fase faz tempo. Graças a Deus já passei essa fase faz tempo. Quero agradar a Jesus. Amém. Eu quero que a minha vida seja agradável a Deus. E eu tenho certeza que se for agradável a Deus, vai ser agradável aos filhos de Deus. Amém. Provérbios 12, 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Veja, meu irmão, olha, eu estou falando um assunto que eu sei que é muito coloquial hoje, né? Quem não fala mentirinha, né, que a sociedade diz? Quem não diz a mentirinha? A mentirinha não foi nada, Jesusinho perdoou a mentirinha. Não, amado, não é isso que a minha Bíblia diz, nem a sua. Porque eu acho que você está com a Bíblia na mão aí, né? Se estiver com o celular, confronte com a Bíblia. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor.
E amado, é isso que eu amo na salvação. A salvação é um divisor de águas. A pessoa pode ter sido uma mentirosa contumaz, né? Podia ser uma pessoa que, meu Deus, que cabeça, que coração que mente. Mas quando Jesus chega à vida dessa pessoa, amado, ela faz parte de outro time. Ela faz parte de outro povo. Amém. Ela faz parte de outra nação, que é de gente que fala a verdade. E Deus diz assim muito claro aqui, é abominável. Sempre quando Deus, atenção, né? Muita atenção. Você que está aí nos seus estudos bíblicos, né? No seu devocional, quando Deus diz abominável, diaconisa Letícia, quando Ele diz ai, esses ai da Bíblia, esses abomináveis, meu amigo, é sério isso aqui não é brincadeira não. Deus está falando, lá no mentiroso, abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Queria te dizer, amado, você foi criado para o prazer de Deus. Você foi criado para dar prazer a Deus. Deus tem que olhar para a sua vida e ter prazer na sua vida, alegria, regozijo. Porque diz, olha, mas os que agem fielmente, de forma verdadeira, né, com caráter de Cristo sendo formado, porque isso é dia a dia, tá, meu irmão? Dia a dia na minha, na sua vida, até o dia que nós fomos lá para a glória tocar arpinha. O caráter está sendo formado, está sendo formado, está sendo formado, está sendo formado. Mas ele diz, olha, nós não temos nada a ver com mentirosos. Isso é tão sério que o salmista diz assim, Salmo 101, 7: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Quando Deus disse, não há de ficar na minha casa, Deus está falando assim, debaixo da minha proteção. Amado, mentiroso está fora do guarda-chuva de Deus. Mentiroso está fora da proteção da mão poderosa de Deus. Eu preciso que você entenda isso, meu irmão. Nosso apóstolo sempre fala isso, né? Nosso apóstolo Miguel Ângelo, fundador do nosso ministério, presidente do nosso ministério, diz assim, é que quando nós estamos fora das coisas de Deus, nós estamos como se nós tivéssemos uma chuva, um temporal sem guarda-chuva. Então, quando a pessoa se mete, amado, em mentir, em ser, fraudador, mentiroso, perturbador, deturpador da verdade, diz que, olha, não há de ficar em minha casa. Não vai, amado, não vai ficar debaixo da proteção de Deus. Eu preciso ser sincero com você aqui. Podia colocar um algodão doce nessa palavra, mas eu não posso. O Senhor não me chamou aqui nesse altar, ou nenhum dos pregadores, para a gente ficar colocando algodão doce nas palavras. Eu tenho que explicar isso. A Bíblia diz, olha, o Senhor diz, não há de ficar em minha casa. Deus está falando, debaixo da minha proteção, mentiroso não fica. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Meu Deus, eu não sei se faz sentido essa palavra para você, se ela tem um peso. Eu acho que faz muito sentido. Imagina, está debaixo da proteção de Deus, é algo maravilhoso. Deus está falando, você quer viver a mentira? Quer ser mentiroso? Você não estará debaixo da minha proteção. Você não estará debaixo da minha mão. Por isso tem muita gente, amado, com a vida virada de ponta cabeça, vivendo, das migalhas que caem da mesa, porque essas pessoas não aprenderam uma coisa, que elas precisam tomar um partido, elas precisam tomar um lado, que é o da verdade. Porque você foi chamado para sentar à mesa, ao redor da mesa, com o Senhor, usufruir do melhor desta terra. Você não foi chamado para comer as migalhas que caem na mesa. Muitas pessoas que são crentes, tremam os céus, estão hoje comendo migalhas que caem na mesa. Sabe por quê? Porque são mentirosos contumazes. E o livro de Apocalipse faz uma exortação muito forte. Ele diz assim, fora ficam os cães, os feiticeiros. Aqui religiosos que são mentirosos, religiosos que são usurpadores do povo de Deus. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Fora do quê? Do plano da salvação.
do favor de Deus. E diz o quê? E todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, eu não estou dizendo, amado, que se você não cuidar, você sabe. Às vezes você pode resvalar numa inverdade. Não é disso que eu estou falando. Se isso aconteceu, meu irmão, dobra o teu joelho, vai para o teu quarto em secreto. Deus há de te ouvir e há de te perdoar. Já perdoou, aliás, né? Estou falando disso. Eu estou falando que o Senhor, Ele é contra aqueles que amam e praticam. O que é amar e praticar? A pessoa vive na mentira. Ela está mentindo todo dia, é toda hora, todo minuto. E meu irmão, de novo, todo mundo aqui já conheceu um mentiroso, não é? Quanto mais. É terrível, mano. Mas é um negócio, é uma doença isso aí. É uma doença. Né? Se a gente for para a psicologia, você vai ver que os psicólogos dizem que realmente é uma patologia. Né? Diz assim, olha, então fica de fora, está fora, mano. Não está dentro da proteção de Deus, não está debaixo da proteção de Deus, não está debaixo do plano de Deus. Ficam fora. Todos esses aqui, cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras. E todo aquele que ama e pratica o que, igreja? Mentira. Livro de Romanos 2,2 ainda diz assim, ó, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. E diz o versículo 6, que o Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, amado, olha, de novo, meu irmão, minha irmã, caminhar sobre esta terra, viver neste mundo, sendo da verdade, não é fácil. Não é fácil. Mas eu quero te dizer que é possível. É possível. É possível você viver sem ter que falar mentira. É possível você viver sem ter que se comungar com as mentiras. É possível. É totalmente possível. Né? Totalmente possível. E eu acho que falta muito, de novo, posicionamento do cristão. Né? Falta se posicionar. Olha, desculpa, eu prefiro não participar disso. Desculpa, essa informação, né, acho que é particular, pessoal. Não, desculpa, meu irmão, eu não quero tomar partido disso. Desculpa, eu não tenho interesse em participar disso, né? Veja, falta se posicionar. Eu já contei aqui uma vez, eu estava numa outra empresa, que eu era diretor em uma outra empresa, e o CEO foi viajar. Né? Aí precisava assinar uma transação lá, e quando você fazia essa transação, o banco ligava e pegava de forma audível o ok da pessoa. Olha, você, porque ele deixava o cartão lá, né, financeiro, né? Olha, você é o proprietário desse cartão? Sim. O código é esse? Sim, né? Você confirmava ali. Aí o gerente financeiro falou, olha, o senhor foi viajar, você é o único diretor aqui da empresa, eu preciso que você fale, se passe pelo diretor aqui para fazer a transação. Eu falei, não vou fazer isso. Eu, desculpa, peça isso para outra pessoa, mas eu não vou fazer. Mas não é besteira, não? Besteirinha, não é isso? É besteirinha? Né? Jesusinho perdoa, não é isso? É isso que o diabo quer que você pense, meu. Ué, poderia, quando o senhor voltasse a tomar uma exortada ali, né? Talvez até perder meu emprego, não sei. Poderia. Mas eu tinha como explicar o meu posicionamento. Eu falei, eu não vou me passar por ele. É uma mentira. Se eu me passar por ele, eu estou mentindo. Não vou fazer isso. Eu sei que o gerente lá se virou, não sei se ele se passou pelo CEO da empresa, mas eu não menti. Mas foi uma questão de segundos. Você sabe que eu confesso que diante de Deus, com mão na Bíblia, que eu falei assim, meu Deus, mas agora eu faço ou não faço isso? Mas os valores, meu irmão, por isso que é importante estar na igreja. Por exemplo, estar na igreja. Igreja não é um negócio para arrancar teu dinheiro, não, viu? Igreja é um lugar para você crescer. Amém. É aqui que a gente recebe base, mano, valor. E é nessa hora que, se você estiver firme, você toma a decisão certa. Mas por um milésimo de segundo, Deus é minha testemunha, eu tenho uma carne como a sua, eu pensei, mas quando o homem voltar de viagem, vai chegar lá, por que você não fez? Né? Mas eu falei, não, eu tenho valores, eu tenho princípios, né? Eu sou um pastor, eu sou um homem de Deus, tenho uma família,
Eu tenho um testemunho para dar nessa terra. E eu me recordo, só para concluir aqui, meus irmãos, que essas coisas é que você tem que prestar atenção, sabe, Marcelo? E no dia a dia a gente tem que prestar atenção. Nessa hora, voltando no tempo, eu percebi, eu me lembro que o escritório parou. Por que parou, Dona Janete? Porque todo mundo sabia que eu era cristão. E as pessoas não eram cristãs. Todo mundo sabia que eu era crente. O que aconteceu? Ficaram naquela expectativa. E agora? Agora eu quero ver esse crentinho, o que ele ia fazer. Voltando o tempo agora, estou vendo essa cena. O escritório parou. Se caísse uma agulha, Marcial, no chão, acho que dá para ouvir. Porque as pessoas falaram que vamos ver a atitude dele. E eu não tomei essa atitude por causa dos outros, amado. Isso que você precisa entender. Não é bonito para ninguém, mas essa hora que você faz o seu testemunho, amado. Que é muito bonito andar com a Bíblia na mão e falar que é crente. Mas é nessas horas que as pessoas vão falar: uau! Já a coisa Letícia não mentiu mesmo. Se mente. Tá vendo? É tudo igual. Tudo igual. As coisas de ir para a igreja, tem de ser cristão. Aquele lá, mentiroso. Olha lá, aplicando golpe lá, ó. Mais um. Né? É nessa hora, meu. É nessa hora que Deus disse que você tem que ser a luz e o sal desta terra. Glória a Deus, aleluia. Você tem que ser a luz e o sal desta terra. Por que, querido? Porque Deus vai retribuir cada um de nós segundo o nosso procedimento. Romanos 8, 2,7 diz assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Diz ainda o versículo 16: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, porque Deus sabe de tudo. Diga assim: Deus sabe de tudo. Está dando um brilhinho nessa caixinha aqui, viu, Diabo Yuri? Estou achando que é algum equipamento. Aí deve ser o ar-condicionado que ligou ali. Aquele ar-condicionado, se quiser desligar aquele ar-condicionado, pode desligar. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, ou seja, Deus conhece tudo a nosso respeito. Diga assim: Deus conhece tudo sobre mim. Ó, acho que diminuiu, o grilinho está mais calmo agora. De conformidade com o meu evangelho. Veja, Jesus julgará a todos, né? E não há quem possa se esconder dos olhos de Deus, e Ele julgará a todos conforme o evangelho, a graça de Deus que você tem recebido. Então, meu irmão, falar de mentira, falar de verdade, neste momento que a gente vive a terra, é muito complexo, né? Eu estava vendo não preciso falar um personagem, né? Ele fala assim, estava escrito assim: como que eu vou explicar para os meus filhos o que está acontecendo hoje? Para os meus netos. Como é que você vai explicar? Como é que você explica o que está acontecendo hoje no nosso país? Né? Só Jesus amado na causa. Né? Diz assim ainda, olha, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. É certo, amado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amado, e Deus sabe de uma coisa, viu? Que nós temos uma carne. Deus sabe que nós temos fraquezas na nossa carne. Deus sabe, amado, que nós temos as nossas lutas. Todos têm a sua luta, aquela área que precisa trabalhar, aquele comportamento que precisa cuidar, né? Aquela área que precisa lapidar, precisa melhorar. Todos nós temos, amado. Tanto é que o livro de Apocalipse 2, 21 diz assim: dá-lhe tempo para que se arrependesse. Deus é tardio, amado, em julgar, é longânimo, né? Em julgar, porque ele dá tempo.
Ele dá tempo para a pessoa se arrepender, Ele dá tempo para a pessoa voltar atrás. Mas aqui nesse contexto diz assim, né? Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, aqui fala de uma sociedade, aqui fala de uma parte do povo que está sobre essa terra, aqui fala de um sistema religioso. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Versículo 22: eis que há próximo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aí o versículo 23 diz assim: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Deus é juiz, amado. Diga assim: Deus é juiz. Deus é juiz, mas Ele também é advogado. Ele também é o nosso conciliador, reconciliador. Então diz que o Senhor dá tempo, né, para a pessoa se arrepender, para ela voltar atrás, para ela começar a fazer o que é certo. Mas diz que há uma geração, né, sobre esta terra que não se arrependerá, que continuará a adulterar, e a mão do Senhor virá sobre essas vidas. Eclesiastes 8:11 ainda diz novamente sobre isso, diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, então Deus é misericordioso. Diga assim: o meu Deus é um Deus misericordioso. Diz assim: olha, que não se executa logo a sentença sobre a má obra. O Senhor dá tempo. O Senhor conhece as nossas fraquezas, sabe que somos de barro, né? sabe que viemos do pó, e para o pó voltaremos, sabe que somos vasos de barro. Diz que o Senhor dá tempo. Por isso a importância, amado, de você alimentar a tua mente, o teu coração sempre com a palavra, porque é isso, amado, que nos dá fundamento, nos dá raízes, né? Então diz: olha, o coração dos filhos do homem está o quê? Inteiramente disposto a praticar mal. Na nossa carne, amado, há uma natureza de mentir, de tirar proveito, né? de tomar vantagem, tá? de às vezes prejudicar o outro, de não se alegrar com o sucesso do outro. Mas da natureza, está na nossa carne isso. Mas maior é aquele que está em nós. O Espírito Santo de Deus vive em você, amado. Deus está na sua vida. Se você conheceu Jesus, Ele está na sua vida. Diga glórias a Deus. Ele está na sua vida. Então você, amado, aquilo que está dentro de você é maior que essas coisas. É maior, né? Diz: olha, os homens têm uma predisposição a praticar o mal. Uma predisposição. Você veja hoje, né, as leis que estão sendo votadas, leis que já existem, por exemplo, mudança de sexo de criança ainda. Isso está tudo entrando, isso está tudo acontecendo, né? Estão querendo legalizar, estão querendo normatizar o aborto. Você é cristão, amado. Se porventura algum de nós, ou quem nos ouve aqui, correu dessa situação no tempo da ignorância, Deus é perdoador, amado. Eu creio em um Deus de perdão, um Deus de reconciliação. É por isso que a gente vive debaixo de um pacto de graça. Amém. Não é de lei. Lei seria olho por olho, que é graça, amado, favor de Deus, né? Então, meu irmão, você que é da graça de Deus, você que é um convertido cristão, você não pode compactuar de forma alguma com o aborto. Nós não somos abortistas, nós não somos a favor das drogas, nós não somos a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. É um posicionamento nosso. Posicionamento, a palavra que eu estou usando aqui, posicionamento. Eu não tenho que perseguir ninguém, não estou falando para ninguém que sair com pedaço de pau atrás dos outros, não estou falando nada disso. Eu tenho que me posicionar. A minha casa, a minha família não aceita isso. A igreja da qual eu faço parte não comunga com isso, ela não concorda com isso. Nós achamos que isso é errado, ponto.
Mas está tão difícil, né? As pessoas preferem estar de bem com os outros. A palavra de Deus diz assim: olha, aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eclesiastes 8,12 diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem ao Senhor, a Deus. Nós estamos falando nos cultos de quarta-feira, através da Bispo Alessandro. Nós estamos ainda num tema chamado temor do Senhor, tá? Você que está aqui nos assistindo, né? Você que está aqui, pegue os cultos de quartas-feiras, tem sido tremendos, né? E a gente tem falado muito sobre esse assunto, temor. Olha, temer a Deus. Quem teme a Deus não quer mentir. Quem teme a Deus não quer ficar debaixo da mentira. Quem teme a Deus não quer ficar com mentirinha que Jesusinho perdoa. Não quer, mano, não quer, não deseja, tá? Então diz assim, olha, e os dias se prolonguem, e eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Versículo 13, mas o perverso não irá bem. Agora a gente entende que tem gente que não vai bem nessa terra, né? Vai ser uma montanha russa, daqui a pouco está lá embaixo. Tudo que faz não dá certo. Tudo que faz é aquele voo de galinha. Uau, puf, se estopora no chão. Porque a Bíblia é clara. Mas o perverso, mentiroso, gente que insiste em viver com o pai da mentira, abraçado com o pai da mentira, diz: olha, não irá bem. Não irá bem, amado. Não adianta conhecer, não. Eu estou falando que a Bíblia diz: não irá bem. Não adianta eu colocar de novo aqui, tentar maciar isso aqui. A palavra de Deus não irá bem. Olha, diz assim, ó, e nem prolongará os seus dias. Tremam os céus. Será como sombra, visto que não teme diante de Deus. Romanos 1,28 diz assim, igreja: e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Esse contexto aqui, tá? Só fazendo um parênteses aqui, ele está diante de uma pregação dentro do livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo está falando que a igreja de Deus é contra a relação de homem com homem. Deus é contra a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Deus é contra. Ele diz: olha, praticarem coisas inconvenientes. Depois você marca esse livro de Romanos 1 aí, 28, depois veja esse contexto, né? Inclusive ele é muito esclarecedor. Aí ele diz no versículo 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Então sempre quando você vê uma pessoa que gosta de falar mal dos outros, sabe? Você sabe que lado ela está. Ela está no lado da mentira, né? E eu não sei se você sabia, rapaz, como tem gente que gosta de falar mal do pastor, mas fala mal, mas Deus está vendo. Jesus está vendo. Sendo difamadores, né? Descaluniadores, versículo 30, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, mentirosos, desobedientes aos pais, né? Os valores da família não valem nada, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aí diz no versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não sou eu que estou falando não, tá? É Deus que está falando. Olha, quem se envereda por esses caminhos, diz que é passível de morte. Se for um filho de Deus, nós cremos que não perde a salvação, mas há um açoite prematuro. Porque Deus, aos filhos, Ele corrige, disciplina e açoita. E quando é filho de Deus, é salvo e está insistindo, diz que
Deus açoita com morte prematura. Então diz que são passíveis de morte os que tais deuses praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então veja, então dentro desse contexto, tá, o apóstolo Paulo está exortando, né, a prática que existia naquela época e ainda existe até hoje, né, onde Deus recrimina, Deus desaprova, Deus não concorda com relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. É errado, não é natural, não é de Deus, simples assim. O que a pessoa como adulta faz, de novo, né, tem um posicionamento claro a respeito disso, é ela com Deus, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também se fará, né? Então, nós como crentes temos que ter essas coisas claras na nossa cabeça. Você sabe que até hoje, às vezes às vezes eu almoço com pessoas, né, que são cristãos, eu vejo que as pessoas não têm essa clareza. Elas falam, não, elas vão relativizando, não, mas é que hoje está moderno, hoje a gente tem que entender que a sociedade tem essas coisas, a gente tem que entender que faz parte dessa época agora. De novo, meu irmão, não estou falando para você pegar um pedaço de pau e sair atrás de ninguém, não. Estou falando que você tem que se posicionar. Está errado? Desculpa, está errado? A pessoa, não, mas olha, tu podia colocar uma versão, né, nova da Bíblia. Está errado. A Bíblia não tem que ser atualizada, não. Tem que ser atualizada é o cérebro do homem, é a mente do homem, é o coração do homem. É preciso ser atualizado, não é a Bíblia, não. A Bíblia está atualizadíssima. Glórias a Deus. Amado, a Bíblia, essa aqui está mais fresca do que a notícia que vai sair amanhã. Amém. Tá? Então não precisa ser atualizado. Então veja, o que eu estou aqui insistindo só para a gente avançar nesses minutos finais. Tem muita coisa que hoje está como normal, natural. Amado, que você tem que falar que não é normal, que não é natural, que não é de Deus, e ponto. Amém. Ah, mas vão ficar de cara comigo. Paciência. Gente, eu trabalho com um monte de gente, né, na minha vida secular. Eu não faço menosprezo ninguém, não tenho preconceito com ninguém. Tem pessoas que têm as suas preferêncies. Mas se vier perguntar a minha opinião, eu vou falar, não concordo. Eu acho que está errado. Isso não quer dizer que eu não vou, porque eu não trabalho, né? Você tem sabedoria. Não quer dizer que eu não vou trabalhar com aquela pessoa, não quer dizer que eu vou perseguir ela, nada disso, amado. Mas essa pessoa tem que saber que a minha opinião, nesse sentido pessoal, eu tenho opinião pessoal, tem que ter opinião pessoal, é a minha opinião pessoal, velho. Vai querer uma empresa, olha, a empresa pode fazer o que ela quiser. A minha opinião pessoal, como cidadão, como filho de Deus, eu não concordo. Para mim isso é errado, ponto. Não, porque olha, então, meu irmão, eu tenho visto, sabe? Nesses últimos tempos, e você também, eu tenho certeza disso, narrativas, né, de Diácono Renato, são histórias criadas e sustentadas e repetidas, onde o cristão hoje está falando, olha, não, mas o aborto, veja, não, mano, desde que houve a união, que há, né, a união entre um óvulo e um espermatozoide, já há uma vida ali, ponto. Só Deus tem o direito de tirar a vida de alguém, né? E eu diria ainda, um parênteses aqui, a lei também trata desse assunto para situações de risco de morte, né? Criança que nasceu sem cérebro, por exemplo, né? Então a lei já trata disso, deixa a lei tratar disso da forma. Não, as pessoas querem ir para um outro nível, querem normatizar aquilo que não precisa ser normatizado, não precisa ser legalizado, né? Não precisa ser expandido, não precisa, tá? E a igreja está entendendo o recado de Deus até agora, a igreja quer dar verdade, diga amém. Amém. Amado, e quando a gente fala dessas coisas, eu sei que defender esses posicionamentos é loucura hoje em dia. Você é um ET, tá? Jovens aí, né? Eu falo, sejam muito fortes. Sejam muito fortes. Tenham convicções, tá? Respeitem as pessoas, mas tenham convicções. Sejam fortes, digam, olha, aquilo que eu creio, o Deus a quem eu sirvo,
Eu não compartilho dessa sua opinião. Sejam fortes para dizer isso. Porque, meu irmão, é loucura. 1 Coríntios 1, 18 diz o quê? Certamente a palavra da cruz é o quê, igreja? Loucura. Os que se perdem. Você acha que o mundo entende o que nós estamos falando? A pessoa que não conhece Jesus, amado, eu estou falando em chinês aqui, tá? Estou falando em etrusco aqui. Tá? Croata. É só o diabo Renato que vai entender. Amado, o que a gente defende, é importante você entender isso aí, é totalmente contrário àquilo que o mundo prega. É bem assim. Que harmonia, diz a palavra de Deus, né? Que harmonia há entre a luz e as trevas? Não há. Mas hoje a sociedade, esse mundo que a gente vive hoje, modernex, eles vão acomodando tudo. Olha, mas faz que Jesusinho perdoa, que Deus é amor, cobre multidão de pecado, e daqui a pouco está o irmão, está a irmã, está a família, está a casa virada lá, abraçado com o demônio. É isso, meu. O altar precisa falar isso. Isso aqui não dá ibope isso aqui não, tá? Ibope dá não, Jesusinho aceita, irmão. Fica assim mesmo. Uma hora você sentir no teu coração, você muda, tá? Isso dá ibope. Não, o meu Deus não diz isso. Amém. A minha Bíblia não diz isso. E tudo que eu estou falando aqui de novo é loucura, mano, para as pessoas que são perdidas. Mas para nós que somos salvos, os salvos digam amém. Amém. Poder de Deus. Glória a Deus. Força de Deus. Aleluia. Força de Deus. Diz assim, em 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Você fala essas coisas, mano, que a gente aqui, né? Você compartilha essas coisas, você está louco. Né? Você é fundamentalista. Vocês são lunáticos. Vocês são. Esqueci a expressão. Aquela pessoa que não abre mão, né? Vocês são lunáticos, vocês são fundamentalistas, vocês são pessoas inflexíveis. Não é questão disso, meu irmão. É que aquilo que a gente defende é loucura. Para quem não conhece a Deus, é loucura. Mas nós vivemos a loucura da cruz, amor. Glórias a Deus por isso. Olha, então, você está aprendendo aqui, estamos caminhando nos finais, que viver a verdade, falar a verdade, amado, é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte da nossa vida. Não é uma hora ou outra eu falo a verdade. Não é uma hora ou outra eu vivo a verdade. Eu tenho que viver a verdade, irmão. João 8,34 diz assim, replicou Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Diga, eu sou filho. Eu sou filho. Somos filhos. Somos filhos de Deus, irmão. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, Jesus Cristo, verdadeiramente sereis o quê? Livres. E esta palavra, nós pregamos, né, esses posicionamentos que nós temos, não tem agradado a muitos nessa sociedade. Importante que você saiba disso. Né? Eu me recordo de a cabeça fica até meio brava, do colega de trabalho que se diz cristão, né, às vezes, tem posicionamentos, né, que aí uma vez ele falou para mim assim, mas eu vejo em você uma agressividade com esse assunto. Eu falei, não é agressividade, meu irmão, é uma indignação. Não me vejo como uma pessoa agressiva, não, é indignado. Você está falando que isso aqui é igual a coisa que fala assim, não, esse porco é um cisne. Não, porco é porco, cisne é cisne. Não, mas eu estou querendo hoje que você aceite que porco é cisne. Porco não é cisne, porco é porco. Cisne é cisne, são bichos diferentes.
Então, não é agressividade. Ele falou assim, não, mas eu vejo em você. Aí ele falou assim, não, eu te respeito. Ele falou assim, eu te respeito, eu sei que você no fundo você tem de bom coração, né, esse teu posicionamento, mas eu vejo uma agressividade. Eu falei, não é agressividade não, meu irmão, é indignação. Nós que somos da verdade, você tem que ficar indignado com as coisas que você está vendo. Você não pode falar, mas é assim mesmo, amado, sabe? Quero ir concluindo aqui dizendo o seguinte, amado, talvez o que nós estamos passando aqui é algo, né, nesse país, tá? É algo que tem a permissão de Deus para que o povo se volte para Deus. Você sabe que eu tenho pensado muito nisso, Diácono Renato, porque nós tínhamos um desejo como nação, e eu não estou falando aqui de partido, de político, pelo amor de Deus, não façam isso aí. Você gosta eu não gosto eu gosto de Jesus. Amém. Gosto da verdade. Amém. Gosto do que é certo, eu gosto daquilo que é bom, eu gosto do que é correto, é isso que eu gosto, né? Então, meu irmão, a gente tem visto coisas hoje que nos assustam, né? Nos assustam, e nós temos que aprender a se posicionar, meu irmão. Você tem que aprender a estar indignado com aquilo que Deus fica indignado. Olha de novo para o seu irmão, diga assim, você é da verdade. Olha, nós somos da verdade. Olha assim, diga assim, nós somos da verdade. Nós somos povo da verdade. É isso. Não é perfeito, tá? Não vou falar aqui que alguém aqui é um piado. Não é falar disso. Nós somos da verdade, nós estamos no lado. Você não pode negociar com isso, meu irmão. Quero avançar ali de Diaconisa. João 8,47, de novo, a palavra de Deus diz assim: quem é de Deus, e aqueles que são de Deus, digam amém. Amém. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Então o Senhor, repreendendo um pouco, diz o seguinte: olha, eu falo a verdade. Quem é da verdade, ouve a verdade. Quem não é, quem não aceita, né? Não é de Deus. E as pessoas estão hoje, amado, relativizando tudo, né? Adocicando as coisas que são abomináveis, né? Abraçando as coisas que não devem abraçar, convivendo com aquilo que nós, como cristãos, não podemos conviver. Amém. E o Senhor diz: olha, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ouve. Por isso que, né, nesse período, nos últimos 4 anos, nós ouvimos uma palavra, né, da boca de quem saiu, amado. É um detalhe, tá? De novo, eu não quero aqui nunca usar o altar para falar de político, de partido, algo do tipo, né? Ah, mas você gosta de Jesus, da verdade, do que é certo. E você ouviu muito essa palavra, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Amado, quando você abraça a verdade, você vive como um homem, uma mulher de bem, bem sucedida nessa terra. Você vive como um homem, uma mulher de bem, de sucesso, que tem êxito, que é vitorioso, que é forte. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos livres, amado. Diga assim: em Cristo, nós somos livres. Diga: eu sou livre. Somos livres. E quero finalizar dizendo mais uma vez: talvez, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor está permitindo que esse país passe é para que o povo se volte. Para que o povo de Deus, que começou a virar abortista, simpatizante do consumo de drogas, do casamento fora do modelo de Deus, de tudo que é errado, para que o povo se volte. Meu irmão, minha irmã, quero pedir isso aqui para a igreja. Você, a sua casa, as suas orações diárias, clame ao alto.
pelo amor e pelas misericórdias do nosso Deus, nesse momento que a gente vive na nação, no nosso país. Não se atemorize. Deus é o nosso juiz, o nosso advogado, é o nosso defensor. Não se atemorize. O governo das nossas vidas não é dessa terra. O nosso governante não é dessa terra. Não é um homem e não é o governo desta terra. É dos céus. Fique firme, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor.